Vamos que vamos, pessoal, para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar desses dois jogos que fecharam a rodada tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores. Isso falando de apenas equipes brasileiras e duas partidas que terminaram empatadas. O Atlético Paranaense empatou com o Estudiantes em 0-0 e o Internacional empatou com o Melgar também por 0-0, mas o Inter fora de casa em Arequipa, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Começar por Melgar e Internacional, jogo tenso para o torcedor colorado, hein? Muito tenso. O Melgar pressionou, teve boas oportunidades, explorou bem a bola aérea, ganhou vários duelos pelo alto, mas parou muitas vezes no goleiro Daniel. Tava em noite muito inspirada, né? São Daniel, né? Noite, cara, que tudo deu certo pro goleiro do Inter, ele defendeu bolas importantes. E assim, o que chama mais atenção é justamente como o Melgar ganhou essas disputas pelo alto. Assim, foi lançando bola na área, eram jogadas muito óbvias e o Internacional não conseguia se defender dessas bolas. Era impressionante. Impressionante. O resultado, para mim, foi um grande resultado, porque o Inter ainda teve o alemão expulso, né? Uma expulsão, cara, daquelas criminosas, né? Daquelas criminosas. Ele vai para disputa de bola com o jogador do Melgar com o cotovelo, ele nem encosta na bola. Ele só levanta o braço, vai para cima do jogador do Melgar, acerta a cotovelada no rosto. Tem nem o que contestar, ele ainda sai reclamando, ele ainda sai chorando, né? Com a arbitragem. Não sei o que ele quis falar, reclamar, se justificar, enfim. Cara, um lance bizarro do alemão. Mas assim, absolutamente bizarro, deixou o Internacional em situação difícil, né? Porque já estava sofrendo. Mas curiosamente no final do jogo a grande chance foi do Internacional. Contra-ataque, o Edenilson, ele e o goleiro, acabou chutando em cima do goleiro. O goleiro saiu bem da área, né? O goleiro do Melgar saiu na hora certa, conseguiu fazer a cobertura para defender o chute do Edenilson, né? Então, cara, assim, foi um jogo difícil. Jogo, cara, é aqueles jogos que a gente olha e fala, ó, talvez tenha sido a sorte do campeão, né? Talvez tenha sido a sorte do campeão. Não sei, assim, é cedo para falar que o Inter vai ser campeão, mas foi uma noite muito complicada. O Inter conseguiu se segurar com um jogador. Eu digo assim, o alemão foi expulso lá para o meio do segundo tempo, né? Esse ataque esse contra-ataque do Denilson foi lá bem no final, né? Foi lá porque 30 e poucos, enfim, ainda tinha tempo, mas foi a grande chance. Se o Inter consegue fazer um gol, seria um resultado de... O empate, para mim, já foi um grande resultado, né? Mas se tivesse saído com esse gol, pelo contexto da partida, né? Noite difícil, sofrendo pressão do adversário, o Daniel tendo que fazer grandes defesas, tem o alemão expulso, tem um grande contra-ataque, uma grande oportunidade, não consegue converter, e aí o Melgar ainda no final tenta colocar mais uma pressãozinha, mas não deu certo. O Inter, eu acho que sai com um grande resultado dessa partida em Arequipa, um empate em 0-0 e tem tudo para, na minha opinião, conseguir a sua classificação no jogo da volta no Beira-Rio, tá? Acho que o favoritismo do Inter, ele é considerável para esse jogo da volta, tá? Enfim, tem muitos ajustes para serem feitos. Nessa partida deixou muito claro muitas deficiências, muitos problemas dessa equipe e deixa de contar com um grande jogador que é o alemão para o jogo da volta. É o cara que vai para disputa de bola, que sabe fazer o pivô, enfim, ter o chute de fora da área. Perde um jogador importante, mas jogando ao lado do seu torcedor, eu vejo o Inter como muito favorito e um grande resultado, assim, um baita resultado, na minha opinião, de novo pelo contexto que foi a partida, né? Sofrendo muita pressão, perdendo todas não diria, mas perdendo a grande maioria das disputas de bola pelo alto na grande área do Inter e um jogador expulso, jogador a menos, teve uma oportunidade até de sair vencedor dessa partida. E a verdade é que o empate em 0-0 foi um grande resultado em virtude dos contextos, né? O técnico Mano Menezes vai ter muito trabalho pela frente, né? Fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro recente, aí uma noite muito feliz, né? Conseguiu fazer 3 gols no primeiro tempo contra o Atlético e vai para essa partida com o Melgar muito apático, né? Você vê que são como é o futebol, né?
o Atlético Mineiro sofre aquela goleada pro Inter no Campeonato Brasileiro, vai pro jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Ele é avassalador no primeiro tempo, fez apenas um gol só, é verdade, mas foi avassalador no primeiro tempo. Você vê como mudou, né, a postura da equipe de um jogo pro outro. E o Inter foi o inverso, fez um partidaço contra o Galo, óbvio que foi muito feliz, uma partida muito feliz no primeiro tempo, o Cuca mesmo falou, 3 chutes, 3 gols, né, 3 oportunidades do Inter, os 3 gols, 100% de aproveitamento, né, nas 3 oportunidades, e vai para esse jogo contra o Melgar absolutamente apático. Óbvio que a gente põe na conta também a viagem, o desgaste, o cansaço, tem tudo isso, mas pro jogo da volta eu acho que o Inter é muito favorito, só que, repito, tem que corrigir alguns problemas, porque as jogadas do Melgar eram muito óbvias, eles venceram as disputas, a grande maioria das disputas, e claramente a estratégia para o segundo jogo deve ser essa. Então o Mano Menezes, óbvio que a postura da equipe muda, né? Empurrado pelo seu torcedor, inflamado pelo seu torcedor, muita coisa muda, né? Mas tem problemas a serem corrigidos, problemas graves na minha opinião, e vai ter muito trabalho aí, jogo de final de semana, para poupar, enfim, para fazer alguns testes, ajustes táticos para o jogo da volta no meio da próxima semana, buscar a sua classificação, que na minha opinião ela é muito possível. Eu vejo o Inter como o mais favorito nesse confronto, tá? Atlético Paranaense e Estudiantes, jogo que apesar do 0-0, o Atlético teve pênalti marcado a seu favor, que foi anulado pelo VAR, e teve gol do Thiago Heleno também anulado pelo VAR, né? A penalidade, o árbitro em campo, ele viu o lance e no momento ele marca a penalidade. Depois é recomendado pelo VAR, ele vai revisar o lance e ele volta atrás, né? Ele acaba anulando a marcação da penalidade. Ele, não sei, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes, mas assim, cara, é um lance difícil, porque assim, eu fico... Quanto mais você olha na velocidade, e é aquilo que a gente fala, a interpretação do árbitro dentro de campo, o que ele viu, porque assim, quando o árbitro vê com a bola correndo na velocidade normal, e por isso que eu digo, se você olha o lance em velocidade normal, na hora você fala, é muito pênalti, isso aí é muito pênalti. Aí quando você começa a ver a jogada com uma velocidade, né, um pouco menor, né, em câmera lenta, aí você começa a se questionar, cara, será que realmente foi pênalti? Porque o jogador do Estudiantes, ele meio que tira o braço e deixa o braço próximo ao corpo, né? Então, cara, a interpretação do árbitro, imagino eu, é que ele tentou tirar o braço, né? Mas é o que eu falei, você olha o lance em velocidade normal, na hora você fala, é muito pênalti. Eu convido todo mundo a fazer essa brincadeira aí. Olha o lance em velocidade normal e depois procura ver a revisão do árbitro de vídeo em câmera lenta, né? Na câmera lenta parece que ele está tentando tirar o braço da bola e a bola acaba batendo no braço dele. Então, assim, marcar a penalidade ou não marcar, eu não vou entrar nesse mérito. Acho que o Felipão, obviamente, fica na sua reclamação e é aquilo que a gente fala. Muitas vezes, a marcação, quando você vê o lance em velocidade comum, pelo posicionamento, honestamente, eu não vi como estava o posicionamento do árbitro nesse lance. Mas dependendo do posicionamento do árbitro, muitas vezes eu acho que tem que entrar a interpretação que ele tem na hora da jogada. Porque ele olha o lance em velocidade normal e para ele foi muito pênalti naquele momento, né? Então, assim, se foi ou se não foi, eu não sei. Eu acho que cabe a interpretação, não dá para dizer. A gente não pode entrar na cabeça do atleta também de querer dizer que ele tentou tirar de fato o braço ou foi reflexo, enfim, foi um movimento natural. Não dá para dizer, tá? Não dá para dizer. Eu não sou daqueles que olha o lance e fala movimento antinatural, né? Quando o cara vai pular para cabecear, o braço tá meio levantado e os caras falam movimento antinatural. Cara, isso aí é um movimento natural de impulso, né? Assim, é o mínimo que o cara que vai fazer o comentário ele tem que fazer, é tentar reproduzir o lance. Óbvio que ele não vai conseguir reproduzir com a mesma qualidade, porque ele não é um jogador profissional. Mas se você vai pular no seu máximo da altura, você vai pegar o impulso, você vai abrir o braço, isso é natural. Isso não é um movimento antinatural, né? Então, muitas vezes eu contesto essas interpretações, né? Então, cabe a mim dizer se foi intenção, se não foi, se o cara tentou tirar o braço, até porque eu não posso entrar no subconsciente do cara e entender o que ele quis fazer, né? Então,
cabe reclamação, acho que cabe a reclamação do Atlético, né? Porque, repito, é aquilo que eu falo, a bola correndo em velocidade normal, né? O juiz ele tem uma visão privilegiada, que é a visão dentro de campo, que ninguém tem. A gente olha de fora com várias câmeras, mas várias câmeras às vezes não refletem, a gente não consegue interpretar com precisão o que de fato aconteceu, né? Então às vezes fica aquela coisa, será que não valia a marcação de campo? Enfim, né? Não acho também condenável voltar atrás. O lance, o anulamento do gol do Thiago Heleno, na minha opinião, foi correto, né? O Kelvin, ele cobra o escanteio, a bola vai para o meio da área e a bola volta para ele, mas quando volta para ele, ele está em posição de impedimento, ele lança a bola na área de novo e o Thiago Heleno dá uma baita cabeçada, faz um gol, mas o gol é anulado, né? Então, eu acho que um resultado que pro Atlético Paranaense e pro Furacão foi até ruim. Ruim pelo que foi a partida, teve um pênalti a seu favor, acabou sendo anulado, teve um gol, jogando na Arena da Baixada, assim, aquilo que a gente fala, você sair com uma vitória do primeiro jogo jogando na sua casa é fundamental, porque o segundo jogo vai ser na Argentina, né? Então é muita pressão, óbvio que o Felipão é um cara copeiro, ele vai jogar para se defender, para contra-atacar, né? Mas é um jogo sempre perigoso. Se você contar que você vai conseguir o resultado na casa do adversário, é realmente muito complicado. É um desafio. Se eu digo que o Inter conseguiu um grande resultado em virtude do contexto, o Atlético Paranaense, em virtude do contexto, saiu com um resultado ruim, na minha opinião, tá? E agora tem o desafio, né, de buscar essa classificação fora de casa, sempre muito complicado, mas tem um cara que é copeiro, que sabe, conhece a competição, sabe os caminhos, é o Felipão, né? O futebol vai ser contestável por muita gente, né? O estilo de jogo, né? Se vai se retrancar muito, se vai só se defender, se de repente vai jogar para ir para as penalidades, aí vai ser questionado por muita gente. Mas o futebol a gente sabe como é, muitas vezes vale mais o resultado, e eu acho que em termos de resultado, o Atlético Paranaense é capaz de ir lá e numa bola de contra-ataque, numa bola de velocidade, conseguir o gol da sua classificação e jogar na retranca. É bom a gente destacar que o Atlético, jogando recentemente de forma retrancada contra o Flamengo pela Copa do Brasil, conseguiu empate, mas não foi eficiente, tá? É bom a gente ressaltar isso, porque o resultado do jogo parece que foi o Felipão deu um nó tático, né? Defensivamente falando. Não. O Flamengo cansou de perder gol naquele jogo, então importante a gente também destacar esse ponto. Se o Atlético vai jogar só na defesa, tem que ser eficiente. Não dá para contar com a sorte de novo, né? Então, são problemas aí que o Felipão vai ter, né, para esse jogo da volta dessa Copa Libertadores da América, mas é um duelo que segue totalmente aberto. Obviamente que, na minha opinião, o Estudiantes agora passa a ter uma leve pitada de favoritismo por jogar em sua casa, também um adversário ultra tradicional de Libertadores, mas o Atlético Paranaense jogando de forma reativa, eu acho que é possível buscar a sua classificação. Então, um leve favoritismo do Estudiantes, mas também não digo que é uma grande vantagem do Estudiantes, não. Importante o feito do Estudiantes ter saído 0-0 na Arena Baixada, arena complicada, gramado sintético, a gente sabe disso. Então é importante ter saído com empate e buscar a classificação ao lado do seu torcedor. Então é isso, gente. Por hoje finalizar, esse foi os duelos aí que faltavam dos brasileiros, né? Pela Copa Libertadores, pela Copa Sul-Americana. A gente vai acompanhar final de semana de Brasileirão, né? Jogos importantes, porque assim, esse meio de semana teve jogos importantes de Libertadores, né? Mas essas equipes que estão na Libertadores, muitas delas têm objetivos muito importantes pelo Campeonato Brasileiro. O caso de Palmeiras, o próprio Corinthians, o Flamengo que está chegando lá, o Galo de se recuperar. Então, são compromissos importantes e que não dá para simplesmente abrir mão. A gente vai acompanhar tudo e semana que vem a gente está de volta para comentar o que foi essa rodada de Campeonato Brasileiro do final de semana. Tá certo, gente? É isso. Por hoje eu vou finalizar. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.